Olá, tudo bem? No vídeo da aula 2, conversamos sobre a evolução da EAD e da relação direta com o desenvolvimento e a popularização de recursos tecnológicos. Neste vídeo, vamos abordar formas de acompanhamento, avaliação e ferramentas de apoio às atividades na educação à distância. Então, vamos lá! No ensino presencial, de modelo tradicional, como as escolas que conhecemos, temos um espaço físico, a escola, em que reunimos os estudantes, os professores, tutores e equipe pedagógica, bem como os materiais didáticos necessários para as aulas. Os recursos tecnológicos, como quadro, laboratório de informática, salas de aula, fazem parte da infraestrutura da escola e podem ser utilizados, caso necessário, pois a possibilidade do professor reunir a turma num espaço e, de forma oral, discutir um determinado assunto. Mas em cursos à distância, em que não há um espaço físico e nem um horário previamente fixado para os encontros entre professores e estudantes, como acompanhar e avaliar os conteúdos? Nós que tivemos a experiência do período da pandemia de Covid-19, percebemos que o acompanhamento e a avaliação dos cursos, dos conteúdos, concentram as maiores dificuldades no ensino remoto emergencial. Nós não estávamos preparados, nem os estudantes, nem o material didático, nem a infraestrutura das escolas e das casas. Então, cabe esclarecer aqui que ensino remoto emergencial, como o nome já está dizendo, é emergencial, sem que a metodologia para ensinar tenha sido planejada para ser ministrada desta forma. E esta é uma das diferenças com a educação à distância, o planejamento diferenciado para cursos à distância, ou para disciplinas à distância. Então, na educação à distância, para início de conversa, é preciso identificar os objetivos da aprendizagem. Aqui é importante ter cuidado para que, ao definirmos os objetivos, estes sejam de aprendizagem, ou seja, aquilo que o aluno deve aprender para cumprir com os objetivos da disciplina, e não com o objetivo do professor. Devemos também ter cuidado para não perder o foco e inserir conteúdos desnecessários para a aprendizagem do estudante. A definição dos objetivos de aprendizagem nos dará o direcionamento para a definição dos conteúdos, a seleção dos materiais e a intencionalidade das atividades a serem propostas para o aluno. Existem muitos instrumentos para apoiar o planejamento didático-pedagógico, a estruturação, a organização, a definição de objetivos instrucionais e a escolha de instrumentos de avaliação. A taxonomia de Bloom é um destes instrumentos, cuja finalidade é auxiliar a identificação e a declaração dos objetivos. Embora este seja um instrumento adequado para utilização no ensino, poucos professores fazem uso dele, por não conhecerem uma maneira adequada de utilizá-lo. Este artigo, que deixei disponível lá no Moodle, tem como objetivo apresentar a taxonomia de Bloom e as modificações ocorridas nos últimos anos, assim como esclarecer a forma como ela pode ser utilizada dentro do contexto de ensino. Então, boa leitura! A partir dos objetivos de aprendizagem, devemos identificar como avaliar se o estudante atingiu o objetivo de aprendizagem ou como ele irá atingir esse objetivo de aprendizagem. O que deve ser proposto para verificar se ele aprendeu o necessário para esse objetivo da disciplina ou de um curso, se for o caso. Por exemplo, se o objetivo de aprendizagem é que o aluno desenvolva um programa computacional, como eu posso avaliar se ele aprendeu, se ele conseguiu realmente desenvolver um programa para computador, mediante apresentação presencial, ou enviando um vídeo e o link do programa para o professor testar, por meio de uma defesa individual,
respondendo a um questionário ou realizando uma prova. Então, propor atividades é estimular o estudante a pôr em prática os seus objetivos de estudo e da aprendizagem, o que o aluno deverá aprender. Independente do curso ser presencial ou à distância, consideramos como atividades assistir vídeos, ouvir áudios, utilizar simuladores ou softwares educacionais, realizar a leitura de textos de forma criteriosa, ou seja, ler, analisar, colocar em prática, explicar para outra pessoa. Também são consideradas atividades a proposição de trabalhos, como escrever um artigo, participar de um debate, apresentar uma palestra, responder a um questionário. E dependendo do tipo de curso, pode ter ou não acompanhamento de um professor. O tempo para a realização dessas atividades, inclusive das leituras de textos e vídeos, é contabilizada na carga horária do curso. E, finalmente, definimos quais conteúdos necessários para realizar a atividade avaliativa e, consequentemente, atender o objetivo de aprendizagem. Definir tanto os conteúdos obrigatórios, que fazem parte da carga horária do curso, quanto os complementares ou optativos. No slide sobre o objetivo de aprendizagem, utilizei como exemplo o aluno ser capaz de desenvolver um programa para computador. Então, supondo que para a atividade avaliativa, nós tenhamos definido para que esse aluno envie um vídeo de até 5 minutos em que ele apresente o programa que ele desenvolveu funcionando e também que ele explique como desenvolveu, como que ele escreveu o código-fonte. Então, a partir dessa definição, nós conseguimos definir quais seriam os conteúdos necessários a serem ministrados para que ele, aluno, possa realizar esta atividade avaliativa e, consequentemente, atingir o objetivo de aprendizagem, ou seja, terão conteúdos obrigatórios, que são aqueles de desenvolvimento, de programação, e existirão conteúdos optativos, que serão aqueles, por exemplo, de como produzir um vídeo, que não é o objetivo da aprendizagem, mas sim a forma como ele vai encaminhar essa atividade. Nessa disciplina, um outro exemplo, os conteúdos se dividiram em vídeos, ou se dividem em vídeos, em leituras obrigatórias, leituras complementares e proposição de atividades, utilizando as ferramentas Fórum e envio de tarefa, todas indicadas nos roteiros das semanas 1 e da semana 2 lá no Moodle. Para a leitura ser considerada uma atividade, lembrar que esta deve ser feita de forma minuciosa, buscando entender todas as nuances do texto. E por ser uma atividade, é contabilizada como parte da carga horária da disciplina. Portanto, consideramos conteúdos o conjunto de materiais e atividades que o aluno acessará, que ele irá realizar para atingir o objetivo da disciplina. Nesse contexto, além dos materiais didáticos convencionais, como vídeos, palestras, oficinas, áudios, textos e assim por diante, também consideramos as atividades assíncronas e provas presenciais. Estes conteúdos são organizados em 2 tipos, obrigatório e complementar. Um conteúdo obrigatório, aquele conteúdo em que o aluno deve assistir, ler, acessar, executar, realizar, desenvolver. Aquilo que é essencial para a disciplina e que é contabilizada para a carga horária da disciplina, do curso, por exemplo. Conteúdo complementar é aquele conteúdo de acesso opcional, como leituras adicionais, sugestões, dicas, materiais de apoio, tutoriais e assim por diante. E esses conteúdos
podem ser disponibilizados em diversas mídias e formatos, como videoaulas, vídeos, textos, artigos, livros, apostilas, anotações, slides, jogos e assim por diante. Pode ser de autoria própria ou de terceiros, devidamente referenciados. Sempre que possível, relacionar com demais disciplinas do curso, de forma a promover uma interdisciplinaridade. E levando-se em consideração um dimensionamento correto do curso, sem sobrecarregar o estudante com conteúdos desnecessários para atingir os objetivos de aprendizagem. Não é que esses conteúdos sejam desnecessários, ele não é imprescindível, ele não é importante para se atingir os objetivos de aprendizagem. Então, conteúdos nesse sentido são aqueles que são opcionais, são complementares. É impossível ensinar todos os conteúdos de uma determinada área de conhecimento, mas é possível selecionar as informações e as atividades necessárias para a apreensão destes conteúdos. Por outro lado, informar ou dissertar sobre este ou aquele conteúdo sem propor a utilização prática, torna o material didático pouco convincente e pouco consistente. Com todas essas questões apresentadas em mente, e pensando em uma ação em que o aluno passa a ter um papel ativo no curso, as propostas para as atividades devem ser perguntas, problematizações, reflexões, simulações e atividades que forneçam feedback, ou seja, um retorno do que o aluno precisa para aprender. E isso ocorre através da interação entre o aluno e o material didático. E aí você pode estar se perguntando como um texto num livro pode interagir, dialogar com o aluno. A partir do momento que há intervenções do tipo: olhe ao seu redor e identifique as principais tecnologias que você utiliza em seu trabalho. Ou então, a pandemia modificou a sua forma de utilizar as tecnologias de comunicação e informação na educação, ou não? Percebam que já está havendo um diálogo entre você e o material didático produzido. Por isso que leituras são contabilizadas no curso como atividades. Então, deve haver uma sintonia entre a proposta do professor, o suporte tecnológico, para a escolha das ferramentas que melhor se adequem à proposição de cada atividade, seja para ser realizada de forma assíncrona ou síncrona, em diferentes tipos de equipamentos. Tudo depende do perfil do público-alvo. O ambiente virtual de aprendizagem Moodle possui diversas ferramentas para atividades, como fórum de discussão, envio de tarefas individuais ou em grupos, escrita colaborativa, entre outras. Utilizaremos o Moodle no curso Mídias, mas também outras ferramentas tecnológicas no decorrer do ano, como Teams, YouTube, entre outras. No caso do Moodle, por exemplo, esta ferramenta oferece possibilidades para avaliações. Permitem acompanhamento com registro sobre variadas formas, com e sem notas, pela média, notas mínimas ou máximas e assim por diante. O acompanhamento e correções das atividades são feitas pelos tutores, que são professores especialistas na área do curso. O Mídias, aliás, é um curso com tutoria, ou seja, com acompanhamento permanente de um professor. Mas existem cursos sem tutoria, em que o estudante realiza todo o percurso sozinho. São os cursos abertos que apresentei no primeiro vídeo desta disciplina de Fundamentos da EAD. Este guia de atividades do Moodle foi elaborado pela Universidade Federal de São Carlos, inclusive com a indicação da taxonomia de Bloom. O documento completo está disponível no Moodle. Consultem lá. Nesse vídeo, conversamos sobre as formas de acompanhamento, avaliação e ferramentas de apoio às atividades em cursos ofertados na modalidade à distância.
Leiam os materiais sugeridos, realizem as atividades propostas. Bons estudos e até mais!